Olá, amigos Talmidim. É um prazer estar com vocês mais uma vez para nós continuarmos o nosso curso Shiur Conversão. Eu tenho passado a vocês algumas das nossas parashot, algumas explicações, até por uma questão da nossa agenda, que está bem comprometida. E hoje eu quero falar um pouco mais com vocês sobre um tema que constantemente eu tenho abordado e tenho visto dificuldade em muitos dos nossos Talmidim em entender. O que eu quero me referir quando eu digo isso? Nós sempre insistimos com vocês na questão de que Israel é a nação sacerdotal. Não que Deus não considere as outras nações, os gentios, não. As outras nações sempre tiveram oportunidade de servir a Deus. Desde o princípio da criação até Abraão, as nações podiam servir a Deus. Não havia uma nação sacerdotal. Mas o que aconteceu? Por isso nós vamos ler aqui o Salmo, que eu sempre gosto de explicar, o Salmo 147, que nos fala o seguinte, Salmo 147, vamos ver aqui, eu quero que vocês acompanhem conosco essa leitura, porque ela é muito importante. Ela revela, nós vamos ter o apóstolo Paulo falando de Israel, qual é a importância de Israel, muita, qual é a importância da circuncisão, muita, e a gente vai entender por quê. Capítulo 147, verso 19 e 20, diz o seguinte, mostra a sua palavra Jacó, os seus estatutos e juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Então veja, o que está escrito aqui? Que a palavra dele ele revela a Israel. Porque as nações, quanto aos juízos de Deus, as nações ignoram. Vai dizer uma outra versão. As nações ignoram. As nações, até Abraão, tiveram a oportunidade de servir a Deus. Pessoas das nações serviram a Deus até ali. Noé, um justo das nações. Matusalém, Enoque, Abel, enfim, eram pessoas que não eram israelitas. Mas depois da destruição com as águas do dilúvio, que ali havia então a oportunidade dos descendentes de Noé serem justos, o que aconteceu? Poucos serviram a Deus, até que chega o momento em que Deus chama o pai Abraão Avino, e resolve fazer dele uma nação sacerdotal. A partir dali acabou. Não tem mais que procurar salvação separado de Israel. A partir dali Deus definiu como é que seria. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, através de Abraão. Agora a gente vai ver que a Torá ela é dada ao povo de Israel lá no Monte Horebe. Nós vamos ver aqui a reação do nosso povo quando Moisés desce com a Torá. Êxodo capítulo 19, versículo 8, diz o seguinte, a gente vai ver aqui também, vamos entender uma grande diferença entre as nações
e o povo de Israel. Capítulo 19. Nós vamos ler um pouco antes. Vamos ler o 5 em diante. Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. E qual foi então a resposta que o povo de Israel deu para Deus? Deus fala: se guardares os meus mandamentos, os meus preceitos, as minhas leis, então sereis a minha nação sacerdotal. Israel poderia dizer: não, mas espera aí, não é bem assim, Senhor. Explica melhor, eu quero entender esses mandamentos, eu quero conhecer primeiro a tua proposta, saber como é que é. Mas veja qual foi a resposta do nosso povo de Israel. Verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. O povo de Israel não ofereceu nenhuma resistência, não colocou nenhuma condição. As nações escolheram os seus próprios deuses. As nações que tinham oportunidade de servir a Deus preferiram os ídolos, porque elas queriam um Deus ao seu próprio gosto. Como hoje, não é diferente de hoje. Quando a gente fala da palavra de Deus para as pessoas, mas o sábado, olha, mas eu tenho meu emprego, como é que fica o meu caso? Eu tenho meu emprego, eu trabalho na lavoura, eu tenho que trabalhar sábado, eu tenho meu emprego, eu sou doméstica, eu sou cabeleireira, eu tenho que trabalhar sábado, é o dia que dá mais. Será que Deus... É isso que as nações fazem. As nações querem colocar condições para Deus. O que Israel falou para Deus? Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então veja a decisão. A decisão do povo. Vamos ler mais alguns versículos. Vamos ler no capítulo 24 de Êxodo, versículo 7. Diz assim: e tomou o livro da aliança, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Entenderam? Tudo que Deus tem falado. Será que você pensa assim? Eu tenho meu emprego, eu tenho escola, eu estudo no sábado, eu não posso. Eu não posso comer comida kosher, porque aqui não tem. Israel simplesmente disse para Deus: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Vamos ver mais um texto. Vamos ver mais um texto em Levítico,
capítulo 26. Vamos ver o que nos diz Levítico 26. O que Deus fala com o seu povo? Se me amardes, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes. É praticar, meu amigo. Israel aceitou isso aí. Israel aceitou as condições para ser a nação sacerdotal. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Agora, por isso, está escrito lá no Salmo, que Deus revela a sua palavra a Jacó, a Israel. Que ele não fez assim a nenhum outro povo. Tá? Nós temos explicado também esse sacerdócio. Hoje há uma tentativa das pessoas no que eles chamam de teologia da substituição. Muitas vezes dizerem, nós somos Israel hoje. Israel rejeitou Yeshua, rejeitou Jesus. Nós somos o novo Israel. Nós somos o Israel espiritual, é a teologia da substituição. E quer tirar Israel fora. Veja bem, gente, Israel, nos dias de Yeshua, aceitou Yeshua. No livro de João, no Evangelho de João, diz por que eles decidiram entregar Yeshua à morte. Por que eles mesmos ali, que não era Israel, que eram líderes do povo de Israel, por que eles mesmos não condenaram e mataram Yeshua? Porque eles não acharam transgressão nele. Porque Yeshua não transgredia a Torá. Então eles não tinham motivo. E porque quase todo o povo de Israel dos dias de Yeshua creram nele. No capítulo 11 de João você vai ver que após a ressurreição de Lázaro, houve um grande temor nos líderes de Israel. Um grande temor. Porque eles diziam, se nós não fizermos alguma coisa, todos crerão nele. Eles temeram. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 11. Se o deixarmos assim, o 10 fala, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Todos. Não é uma meia dúzia que creu em Yeshua, não. Como se prega hoje. Se utiliza aquele versículo. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Tem que se entender isso aí. Quem não aceitou Yeshua? Os líderes do povo. E não todos. Uma parte dos líderes. Olha aqui. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Yeshua tinha feito, que era a ressurreição de Lázaro. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho. Foi dentro desse conselho que saiu a sentença para matar Yeshua. Mas eles não podiam matar, porque ele não tinha pecado, ele não tinha nenhuma transgressão. Então vamos fazer o quê? Vamos entregá-lo a Roma. Vamos dizer a Roma que ele pode criar uma revolta da população contra Roma
E Roma vai dar um fim nesse homem. Agora, hoje se condena todo o povo judeu. Sendo que, na verdade, esses poucos sacerdotes que o condenaram, o condenaram de medo. Não foi o povo judeu. E depois nós vamos encontrar nos dias dos Shalirim, dos apóstolos, que uma multidão de sacerdotes creu nele. Como assim? Multidão de sacerdotes? Então, a mensagem de Yeshua era poderosa. Todo o povo judeu estava crendo. E essas autoridades decidiram entregá-lo a Roma. Não foi o povo judeu que matou Yeshua. Os sacerdotes foram os mandantes, os membros do conselho. E os gentios mataram, foram os executores, que hoje não querem assumir a responsabilidade que, como gentios, mataram Yeshua. Isso sem falar que todos os pecadores são responsáveis pela morte de Yeshua, porque ele morreu pelos pecados. Então, a nova aliança, meus amados, foi feita com o povo de Israel e com a casa de Judá. A princípio, a nova aliança não foi feita com gentios. Os gentios entraram depois e entraram para a aliança, se uniram ao povo de Israel. Vocês vejam bem que a mensagem de Yeshua era tão poderosa, era tão verdadeira, que no dia de Pentecoste, cerca de 3.000 judeus advindos de diversas partes do reino creram nele como Messias e foram batizados, imersos em nome de Yeshua e receberam a unção, receberam o dom do Ruach HaKodesh do Espírito Santo e voltaram para as suas cidades. Como é que pode? Num dia, numa festa como a festa de Shavuot, quase 3.000 creram nele. Por que hoje ninguém quer crer em Yeshua? Porque hoje, o que é apresentado para o povo de Israel? Um Jesus romanizado, que quase nada tem de judeu. Claro, aí o judeu não vai aceitar mesmo. Porque o judeu vai se basear lá em Deuteronômio 13. Quais são as características para alguém ser um profeta verdadeiro de Deus? E o Jesus apresentado pelo romanismo não preenche as condições da Torá. Mas o verdadeiro Yeshua, ele preencheu todas as condições da Torá e por isso o povo judeu foi vulnerável à sua prédica. Foi vulnerável à prédica dos apóstolos e o aceitaram como o Messias do nosso povo de Israel. Sacerdotes, está lá em Atos, capítulo 6, uma multidão de sacerdotes, uma grande parte dos sacerdotes já nos dias apostólicos creram nele. Vamos ver aqui, eu vou ler para vocês aqui, no capítulo 6 de Atos, versículo 7 diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Está vendo? Se nós hoje apresentássemos para o nosso povo um Messias judeu, cumpridor da Torá, o nosso povo, eu não digo todos, uma grande parte do nosso povo aceitaria, porque o nosso povo é vulnerável a Mashiach. Nosso povo ora, pede a Deus que mande Elias o profeta
para lhes falar do Mashiach ben Davi. Nos dias dos apóstolos, Paulo entrava nas sinagogas e Paulo pregava. E grande parte do nosso povo cria no Mashiach. Tudo que o nosso povo precisa, Talmidim, é crer em Yeshua como Messias. Ninguém será salvo, não se engane. Não pense não, judeu por ser judeu já é salvo. Não, é nação sacerdotal, isso não se nega. Mas não é salvo, porque não crê em Yeshua. Não tem o cordeiro, não tem o sacrifício pelos pecados. Precisa de Yeshua, o nosso povo precisa crer em Yeshua como Cordeiro de Deus para ter o quê? A remissão dos seus pecados. Precisa ser revestido de Mashiach através da Tevilá para ter a remissão dos seus pecados. E hoje, como é apresentado um Yeshua caracterizado como romano, isso aí é mais fácil para o nosso povo não aceitar. E se aceitar Yeshua caracterizado por Roma, eles vão se salvar? Não. Não. Se não apresentar o Yeshua judeu, bíblico, Cordeiro de Deus, cumpridor da Torá, quantas pessoas creem em Yeshua aí na idolatria? No espiritismo, creem em Yeshua. Isso vai lhes adiantar alguma coisa? Não. E por que vai adiantar para o judeu? Mas se o nosso povo conhecer o Yeshua da Torá, sim. Voltando então a falar sobre Israel como nação sacerdotal. Shaul Hachalia vai falar em Romanos, no capítulo 9, ele vai falar assim, no versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Mashiach por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas. Paulo está falando dos irmãos deles segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, são filhos. E a glória e as alianças, e a Torá, a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, Abraão, Isaque e Jacó, e dos quais é Mashiach segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Então, o povo de Israel é o dono de tudo isso, da adoção de filhos, da glória, das alianças, da Torá, da adoração, das promessas e de Mashiach. A nova aliança foi feita com o povo judeu. Aquela oliveira que sobrou em pé são os judeus, os israelitas que abraçaram a nova aliança. Então a nova aliança é formada de israelitas. Aqueles que aceitaram Mashiach, com eles foi feita a nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. E os galhos quebrados? Os galhos quebrados representam o Israel que rejeitou Yeshua. Representa o Moshe, o Moisés. A oliveira em pé, que abraçou a nova aliança, que abraçou Yeshua, representa Elias. A parte que profetiza, que anuncia, que fala, que ensina. E os galhos quebrados representam Moshe, o Israel natural, que não deixa de ser nação sacerdotal, continua sendo nação sacerdotal, porque preserva a tradição, a cultura, a Torá, as danças, a música, o Estado de Israel, o país de Israel, é mantido pelos galhos quebrados, mas não secos. Mas esse nosso povo, que representa o galho quebrado, precisa de Mashiach. Como nação é difícil, mas individualmente, todos podem aceitar Mashiach.
Então veja, se você não é judeu, você tem que fazer parte do povo. Você tem que ser enxertado no povo. Esqueça essa coisa de que você pode ser salvo fora do povo de Israel. Nunca foi assim. Nunca. Desde o princípio, Deus deixou claro que os gentios podiam se unir a Israel, comer de Pêssar, mas tinham que ser circuncidados, tinham que se unir ao povo. A princípio eram prosélitos, Gertoshave, e os seus descendentes, então, eram 100% israelitas. Tem que se unir ao povo. Com Cornélio foi assim. Cornélio teve que se unir ao povo. Deus mandou Cornélio procurar o povo. Procura Pedro e ele dirá o que você tem que fazer. Cornélio se uniu ao povo. Todos os gentios que se convertiam se uniam ao povo, eram enxertados na oliveira que é Israel. Não tem como você estar entre os salvos fora do povo. E não foi assim. A nova aliança foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você está fora da nova aliança. Então você é enxertado na oliveira que é Israel. Você passa pelo processo de conversão. Aí vai acontecer uma coisa que é justamente o que eu queria falar nesse programa de hoje. Vocês já ouviram falar nos Bnei Noah, nos filhos de Noé? Os filhos de Noé, assim chamados, são aqueles não-judeus que querem se unir ao povo de Israel, mas que é dito para eles, não, vocês são Bnei Noah, vocês são o justo das nações. Vocês vão entrar no Olam Rabá cumprindo 7 mandamentos só. Ou seja, é para desconfiar disso aí. Israel, apesar de que hoje são 271 mandamentos cumpríveis, dos 613 são 271 cumpríveis. Mas Israel, e isso eu falo para o povo de Israel, porque para nós que cremos em Yeshua, tem os outros mandamentos que foram ensinados por Yeshua e pelos seus shalirim, além dos 271. Nós acabamos cumprindo mais mandamentos que o nosso povo. E dizer para as pessoas que, cumprindo 7, eles vão entrar no reino, mas não vão mesmo. Gente, esses mandamentos das nações, as nações idólatras, cumprem uma grande parte deles. Não cumpre todos, mas cumpre partes. Dos 7. Você vai começar a servir a Deus, ao Deus de Israel, cumprindo os 7. Isso é o começo da sua fé, que são os 4 mandamentos de Atos 15. Você vai começar cumprindo esses mandamentos. E aí você vai chegar à guarda do Shabat, das festividades judaicas, da pureza familiar, das leis de alimentação, kosher. Você vai avançar e você vai se unir ao povo. No final, após a sua tevilá, que a sua tevilá, o seu batismo, a sua imersão em Yeshua é necessária. E vou dizer uma coisa para vocês. Se você foi batizado transgredindo Torá, esquece. Porque batismo é para perdão de pecados. Você estava pecando e foi batizado e continuou pecando porque você não cumpria a Torá, então esquece. Batismo recebido durante o tempo que você estava na ignorância, você era sincero, mas não conhecia a Torá. Esquece esse batismo. Você precisa ser batizado agora, no final da sua conversão, como Cornélio. Cornélio era justo. E ele, então, foi cumprindo a Torá até que Deus chamou ele para o batismo. E o mesmo vai acontecer com você. Você vai cumprindo Torá quando você estiver já num estado que, como disse ali, tzadik, ele foi chamado de tzadik, de justo. Aí é a hora de você ser imerso.
ser batizado. Aí você vai ser batizado para a remissão dos seus pecados. Aí é a hora também de você receber a imposição de mãos e receber o revestimento do Ruach, o dom do Espírito Santo. Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo. Quem é que falou para você que você já tem o Espírito Santo? Quem é que te falou? Como é que você tem o Espírito Santo? Como é que você é o templo do Espírito Santo se você está transgredindo a Torá? Não tem. Ah, mas então o Espírito Santo... Não, o Espírito Santo trabalha em você. Sabe quando que o Espírito Santo começa a trabalhar na gente? Quando a gente está lá na incredulidade, na idolatria. Lá o Espírito Santo começa a trabalhar e a gente se converte. E a gente começa o processo de conversão, começa a obedecer a Deus. O Espírito Santo, ele vai atuando em nós. Ele vai trabalhando em nós. Isso não significa que você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhar em você não significa que você tem. Significa que ele está te orientando. Agora você vai receber o Espírito Santo depois da tevilá e da imposição de mãos. Aí você vai receber o revestimento do Ruach. Então tem muita gente que não concorda conosco. Ah, não, eu já tenho o Espírito Santo. Deus fala comigo. Eu fui abordado por umas pessoas que até se aborreceram comigo porque queria que eu interpretasse sonhos. Olha, eu tive um sonho e sonhei isso, sonhei aquilo. Teve um que teve um sonho com uma mulher que... Enfim. Falei, amigo, eu não sou intérprete de sonhos. Eu não sou. E sonho nem sempre é revelação de Deus. Nem sempre. Sonho pode ser porque você está pensando muito numa coisa, você está muito perturbado com a situação, você sonha com aquilo. Mas por quê? Gente, olha aqui, ó. Deuteronômio capítulo 13 fala claro que um profeta só é profeta quando ele ensina de acordo com a Torá. Como é que você pode dizer para mim que você recebe o Ruach, que você tem sonhos, que você profetiza, se você está transgredindo a Torá? Volto a repetir. Deus pode estar dirigindo você? Sim. Isso está acontecendo. Mas você não pode dizer que é usado pelo Espírito de Deus, que você recebeu o dom, se você estava transgredindo a Torá, comendo coisas impuras, comendo sangue. Pode. Caia na real. É por isso que dentro do judaísmo é difícil a conversão do gentil. Porque o gentil ele chega cheio de ideias na cabeça, ele quer que seja do jeito que ele pensa, do jeito que ele aprendeu. Ele quer que seja daquele jeito. Aí não tem jeito de se converter. Não tem jeito de ensinar quem já sabe. Quem acha que sabe, que acha que conhece, se estiver fazendo curso conosco, pode desistir. Se você acha que sabe, que entende, por que você está estudando? Outra coisa, escolha um mestre para você. Um dos nossos alunos estudava com N líderes religiosos, com rabinos, com N líderes, citando para mim Isaías, que Isaías era Israel, Isaías 53 se referia a Israel, que ele estava estudando com um rabino que está ensinando isso. Mas que rabino é esse que está ensinando para você que Isaías 53 se refere a Israel? Quer dizer, estudando até com líderes que não creem em Yeshua. Ou seja, fica no monte de fontes, bebendo de água de diversas fontes, se envenena. Escolha um líder. Não estou... o rabino Ishai está sendo arrogante, que ele quer dizer que é ele. Não estou dizendo que sou eu. Por favor. Se você quiser escolher outro, fique à vontade. Mas se você decide que é conosco, fique conosco. Não fique pegando coisa aqui, pegando coisa ali. Tá? Trazendo ensinamento que você sabe, você está lá no grupo de conversão e fica colocando coisas lá que você aprendeu errado. Faça o curso, assista às aulas, estude, abra a mão por um pouco de tempo. Esvazie a sua mente por um pouco de tempo. Esqueça.
o que você aprendeu, é assim que você vai poder chegar ao conhecimento da verdade. Deuteronômio 13 fala assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, servamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, se você está transgredindo a Torá, ou está aprendendo de alguém que está transgredindo a Torá, é por isso que o nosso povo não aceita. Porque tem uma forma de conhecer se alguém é profeta e se é profeta verdadeiro. Ah, fez muitos milagres, fez muitos sinais, está aqui, ó. E na hora que ele foi ensinar, ele ensinou de acordo com a Torá? Não. Então não é de Deus. Pronto. Não importa se ensinou, se fez sinais, se fez maravilhas, se fez milagres. Na hora de ensinar, ensinou de acordo com a Torá? Não. Então é falso. É assim que está escrito. É falso. O que vai provar se um profeta é de Deus, se um homem é de Deus, é o que ele ensina. Não é o que ele está fazendo, é o que ele está ensinando. Fora da verdade, não é para dar crédito. Então você vem cheio de coisa que você aprendeu lá fora, aí dificulta, aí é difícil. Eu vou confessar uma coisa para vocês, não está sendo fácil para mim, não. Porque ensinar quem quer aprender, quem está disposto a renunciar aquilo que aprendeu, ainda que até por um certo tempo. Porque depois que ele entender, aí essas coisas que ele aprendeu lá atrás vai ficar tudo claro para ele. Não, mas ele faz questão de colocar as suas razões que ele aprendeu durante o tempo de transgressão, como condições. Amigos, um profeta de Deus, ele pode fazer sinais, mas na hora de ensinar, ele vai ensinar de acordo com a Torá. É por isso que Yeshua foi crido pelo nosso povo. Ele veio fazendo sinais, fez muitos sinais, mas o ensinamento dele era a Torá. Por isso ele é o verdadeiro Messias. Tá? Ele não só fez sinais, ele ensinou de acordo com a Torá. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, então eu quero dizer para vocês podem falar que é arrogância da minha parte. Não é. Quando a gente diz que você tem que escolher um lugar para aprender, esquecer os outros. Que você tem que deixar tudo que você aprendeu para trás, não é arrogância. Porque não tem como você aprender se você não mudar a sua maneira de ser. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos ver, eu quero que vocês abram comigo, se vocês podem abrir as suas Bíblias, né? Aqui, num caso acontecido com Yeshua. O caso da mulher cananeia, a mulher cirofenícia. O que aconteceu com essa mulher? Vamos ver aqui. A mulher cirofenícia. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, diz o seguinte: partindo Yeshua dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nada. Aquela mulher falou com Yeshua e não respondeu nada. Arrogância de Yeshua?
Você vai dizer que Yeshua foi arrogante ali, porque ele não respondeu nada para a mulher? Ele foi arrogante? Você diria que Yeshua foi arrogante? Vamos ver. E seus discípulos, aproximando-lhe, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas Yeshua respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher não era israelita, era cananeia. Yeshua não quis atender aquela mulher, não quis. Por quê? Porque não era o momento ainda. O primeiro gentil que ingressou para a comunidade de Yeshua, da Nova Aliança, foi Cornélio. Então não era o momento ainda. Aquele momento era para se pregar o filho de Israel, e aquela mulher não era. Ah, ele foi arrogante? Vamos ver, vamos ver. Ela, porém, veio e o adorou. Entenda-se adorar aqui como o honrou, se encurvou diante dele. Não é como um culto, tá? Dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, Yeshua, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E aí, Talmud? Yeshua chamou a mulher de cachorrinha? Eu não posso tirar o pão dos filhos, que era dos israelitas, e dar aos cachorrinhos. Não posso. Não é bom. E aí, Yeshua foi arrogante? Foi? O que você acha? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só. Olha a atitude dessa mulher cananeia. Quando ela ouviu aquela palavra de Yeshua, que a considerou como cachorrinho e os gentios como cachorrinhos, quando ela ouviu aquela palavra, talvez se fosse você ia dizer: ah, homem arrogante, não quero falar com esse homem. Quem que ele está pensando que é? Me chamar de cachorro? Não é isso que você faria? Quem que ele está achando que é? Que arrogância! No entanto, qual foi a atitude daquela mulher? Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, se sobrar aí uma bênção, se sobrar aí uma migalha, Senhor, cai da mesa para o cachorrinho. Eu estou aqui como um cachorrinho, Senhor. Se cair alguma migalha, para mim eu vou ficar feliz. Eu vou comer feliz uma migalha que caiu da mesa dos filhos, que sobrou, que caiu da mesa. Por que que essa mulher foi humilde a tal ponto? Porque ela entendia que o povo de Israel era o povo de Deus, a nação sacerdotal, e que ela não era parte desse povo. É isso que as pessoas têm que entender. Se você não é parte do povo, você tem que admitir. E ela admitiu. Então lhe disse Yeshua: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E daquele momento em diante a sua filha ficou sã. Está vendo? A humildade daquela mulher. Ela reconheceu que ela não tinha direito de receber nada da mão de Yeshua, nada do Deus verdadeiro, ela não tinha direito, porque ela não era parte do povo. Yeshua foi claro: não posso tirar o pão dos filhos. Ela não era parte dos filhos. E ela se viu como um cachorrinho. Ela se humilhou e por isso Yeshua abençoou ela e curou a filha dela, né? E disse: eu nunca vi fé. É isso que a gente precisa ver nas pessoas. A humildade, reconhecer o povo de Israel.
Vou dar um outro exemplo para vocês. Olha aqui. Tendo Yeshua concluído todas as suas palavras ao povo, está em Lucas 1, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Yeshua, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar seu servo. Veja bem, um centurião romano. É outro gentil aqui. Não era parte do povo. Soube de Yeshua, dos milagres, do que Yeshua fazia. E ele tinha um servo doente, quase morrendo. O que ele fez? Ele foi direto em Yeshua, como fez a cananeia? Não, ele não foi direto. Ele chamou alguns amigos judeus, anciãos dos judeus, e falou, fale com ele para mim. Porque ele sabia, ele era um homem mais culto. Ele sabia que Yeshua podia não atendê-lo. Ele tinha esse conhecimento. Então ele procurou alguns anciãos e falou, falem vocês com ele para mim. Fale com ele. Vocês são meus amigos. Centurião, uma autoridade militar de Roma, forte, poderoso. Mas ele não teve a ousadia de se dirigir a Yeshua. Ele se reconheceu como gentil. Meus amigos, fale com ele para mim. E continua o texto, verso 4, Lucas 7,4. Estes, chegando-se a Yeshua, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno que faça isso. Os discípulos já chegaram ali, os anciãos já chegaram, já explicando por que Yeshua deveria atender o homem. Porque Yeshua pode dizer, não vim às ovelhas, não vim a quem não é do povo. Daí já vieram com jeito. Olha, Senhor, ele é digno de que lhe faça isso. Porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha só, um gentil, poderoso, forte, oficial romano, construiu a sinagoga do nosso povo. E ele não teve coragem de chegar a Yeshua e não se sentiu digno. E agora os discípulos falam, olha, ele é digno, porque ele é amigo do nosso povo. Quanta gente hoje que tem se manifestado como amigo do povo de Israel. Tem sido amigo. Quantos amigos de Israel teve na época do Hitler, que salvaram os judeus? Amigos do povo. Aí Yeshua foi com eles. Não, então tá bom, já que essa é uma exceção, né? Eu tenho que atender. Amigo do nosso povo, fez a sinagoga, eu vou ter que atender esse. Então Yeshua foi com eles, verso 6. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entre na minha casa. Agora ele viu que Yeshua foi, e ele ficou apavorado, por estar vindo na minha casa. E ele foi ao encontro de Yeshua, ele mandou pessoas falar para Yeshua, Senhor, não te incomodes, Senhor. Não sou digno que entre na minha casa. Sou um gentil. Não sou parte do povo. Não sirvo Deus que vocês servem. Sou simpático, mas não sirvo. Não sou digno. Por isso mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mandou esse recado para Yeshua. Não entra na minha casa. Mandou recado. Eu não sou digno. Diga uma palavra só e o meu servo aqui, o meu rapaz será curado. E disse para Yeshua, porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele faz. Não era um homem qualquer. Não era uma autoridade. Talvez você seja uma autoridade. Talvez você seja um pastor, Talmide, um líder religioso, mas você não é parte do povo. Você não pode impor condições. Ouvindo estas palavras, admirou-se Yeshua dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos
que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Está vendo, gente? É isso. Quem não é parte do povo de Israel tem que ter essa humildade, tem que abaixar a cabeça, reconhecer a autoridade que o povo de Israel... Eu vou ler mais um trecho aqui de Romanos, e agora no capítulo 3 de Romanos, que diz o seguinte, Romanos 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, muita. Em toda maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Isso aqui, gente, embora fale circuncisão, quer dizer, qual é a vantagem de um judeu, de ser um judeu? Qual é a vantagem? Não vejo vantagem nenhuma. Todo mundo é pecador, não é assim que as pessoas fazem? Não vejo vantagem nenhuma em ser judeu, todo mundo é pecador. Judeu também é pecador. Mas não foi isso que Paulo falou, não. Que é pecador a gente sabe. Mas Paulo falou assim, muita vantagem. Muita. E em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Porque eles detêm a palavra, eles detêm o ministério, eles detêm o conhecimento, eles detêm a Torá, eles detêm a compreensão, são detentores disto aí, desses bens espirituais. Então há muita vantagem. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Mas eles não aceitam Yeshua, eles não creem em Yeshua. E a promessa que Deus fez a Abraão, de nação sacerdotal? Vai aniquilar? A infidelidade desses que são galhos quebrados vai anular a fidelidade de Deus? Não, não vai. Qual é a vantagem do judeu? Muita. Porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Arrogância. Veja bem, Yeshua, que foi o nosso grande mestre, ele não queria ouvir esses gentios. Agora nós vamos encontrar um outro caso, já nos profetas. É o caso do Naamã, comandante do exército do rei da Síria, que tinha uma doença, era leproso, está em 2 Reis capítulo 5. E esse Naamã, ele tinha na casa dele uma menina cativa que estava trabalhando para sua esposa. E essa menina israelita, ela disse à sua senhora, verso 3, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. A menina fala para a mulher do Naamã. Então foi Naamã ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. O rei da Síria mandou Naamã para o rei de Israel, não para o profeta. A menina tinha dito, olha, é o profeta que pode curar É o profeta. Mas sei lá quem que é esse profeta. O rei mandou Naamã para o rei. O rei de Israel vai te curar, Naamã.
Quando Naamã chega com a carta do rei da Síria e entrega para o rei de Israel, diz assim o texto, verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e diz, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Está querendo me prejudicar. Quem sou eu? O rei. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então, muitas vezes, gente, vou mandar para o Bolsonaro, para o nosso presidente. O Bolsonaro é o presidente do Brasil, mas não é o profeta. Tem coisas que tem que ser para o profeta, para aquele que fala em nome de Deus, para aquele que serve o Deus de Israel, para aquele que tem autoridade. Veio, pois, Naamã, verso 9, com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. É um profeta? Sei lá onde mora esse profeta, ele foi atrás, né? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, olha, Eliseu não saiu de dentro de casa para atender o general. Meu Deus do céu, Eliseu. Se fosse eu, já saía lá, já fazia uma média com o general. Eu sou o profeta Eliseu. Seja bem-vindo, ó general, na minha casa, eu sou o profeta. Não, Eliseu não via essa distinção. Respeitou, mas não se deixou comprar. Não se deixou influenciar. Tem muita gente que vive de influência, que busca atrás de quem tem poder. Eliseu não. Eliseu manda recado para o rei, manda alguém sair lá fora e falar com ele, olha aqui, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, verso 10, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar da lepra e restaurarei o leproso. Naamã pensou, ele vai sair, vai me receber, vai me honrar, vai pôr as mãos sobre mim, vai me curar. Ficou irritado, ficou irado, indignado. E diz ele ainda no verso 12, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se com indignação. Mas ainda mandou eu me lavar no Rio Jordão, um rio de águas turvas. Não me recebeu. E é esse o pensamento do gentil. O gentil não quer se abaixar. Não quer reconhecer. Não quer reconhecer a diferença entre estar lidando com alguém do povo, alguém legítimo, alguém que tem realmente um chamado de Deus. Ele quer ser tratado, ele não quer se humilhar. E é isso que a gente vê em muitas pessoas. Não querem se humilhar. Aí acha que a gente é que é arrogante. Como o Naamã. Naamã com certeza achou Eliseu um homem arrogante. Arrogante, Eliseu, nem me recebeu. Como talvez, não é? Como não aconteceu com a mulher cananeia, como não aconteceu com o centurião, que entenderam o que é lidar com alguém que tem um chamado de Deus. Naamã não. Naamã se orgulhou. Então chegaram a ele seus oficiais, verso 13, e disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Uma resposta simples, né?
Então desceu e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite um presente do teu servo. Então ele reconhece o profeta Eliseu. Ele abaixa a cabeça. Mas ele foi arrogante, como muitos são arrogantes, não querem descer de onde estão, do seu pódio, do seu trono, para reconhecer o povo de Israel. Então, arrogante não é a nação sacerdotal. Arrogante é aquele que não vê Israel como a nação sacerdotal, que não reconhece a Torá, que acha que enxerga mais, que conhece mais, que sabe mais. O arrogante é exatamente esse. Então, meus amados, arrogância, eu tenho visto muita arrogância nos nossos dias. O arrogante, ele é complicado. O arrogante, olha o que Deus fala em Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Provérbios 21:24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Isaías 2:17 diz: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor exalta naquele dia. Vamos respeitar a nação de Israel, o povo de Israel. Mesmo o povo de Israel que não está crendo ainda, mas que é parte da nação sacerdotal. Nosso povo, o povo de Israel, só precisa de uma coisa: aceitar Mashiach. Só. Era a única coisa que Paulo pregava quando entrava na sinagoga. Mashiach. Mashiach. E como eles viam na figura de Yeshua, um homem cumpridor da Torá, um justo, um tzadik, eles viam nele o Mashiach. E aí entra a finalização da conversão. Eram imersos nele, em nome dele, para serem revestidos dele, como disse Paulo. Se sois batizados em Mashiach, de Mashiach vos revestistes. Quando nós somos revestidos de Mashiach, que é o Cordeiro de Deus, Deus nos vê através do sangue de Mashiach. Deus nos vê purificados. Mas é preciso tirar de nós a arrogância. Tirar a arrogância. Olha, eu vou dizer para vocês, feliz é aquele que consegue sair da arrogância. O arrogante, ele prega e não cumpre, fala e não pratica, e se considera acima de tudo. Que Deus nos livre da arrogância, que nos faça humildes. Lidarmos uns com os outros com humildade. Eu tenho muitos amigos líderes religiosos, muitos. Eu disse na minha prédica, a gente tem que aprender a olhar para o coração das pessoas e não para o exterior. Eu tenho muitos amigos líderes religiosos. Muitos deles amam a Israel. Muitos deles nos ajudam porque amam a Israel. Muitos deles entendem que a pregação do evangelho do reino é primeiro para o judeu, como está escrito em Romanos 1,16. Porque o evangelho é a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. É por isso que Paulo, quando chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga. Procurava uma família de judeus para ele se hospedar, lugar apropriado, né? E daí ele ia para a sinagoga. E lá ele levava Mashiach na sinagoga. E quando o nosso povo cria em Mashiach, recebia a Tevilá para perdão dos pecados e pronto. Tudo que o nosso povo precisa é de Mashiach. Recebê-lo,
ser imerso na pessoa dele e receber Urua, e pronto, é tudo isso que o nosso povo precisa. Então a gente precisa tirar de nós toda a arrogância. Tudo aquilo que é arrogância. Você está preparado já? Está guardando a Torá, tudo direitinho? Está cumprindo a Torá? Conclua o seu processo de conversão. Receba a Tevilá, receba a imposição de mãos e vamos trabalhar para a glória e honra do eterno nosso Deus. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom.